E da última vez nós vimos Jesus mergulhado numa grande angústia. Vimos que Jesus chegou a suar sangue diante do sofrimento que o aguardava. E nós falamos, e já temos falado disto várias vezes, não o sofrimento físico propriamente, mas o sofrimento do facto de ele ser desamparado e abandonado pelo Pai de uma forma misteriosa que nós não conseguimos entender, porque ele não deixa de ser Deus. Okay? Mas há este desamparo, há este cálice da ira de Deus que é derramado em cima de Jesus. Então Jesus vive esta angústia profunda naquele jardim do Getsémani e ele vai pedir oração e vai pedir a companhia dos melhores amigos. Primeiro ele leva os 11, porque Judas já não está, leva os 11 com ele até um determinado ponto, e depois ele avança com os 3, Pedro, Tiago e João, e depois ele avança ainda mais. E a Pedro, Tiago e João ele pede: orem comigo, estejam comigo, a minha alma está com tristeza até à morte. Estou com tristeza de morte. E ele vai, rasga o coração diante do Pai, submete-se à vontade do Pai. Então isto foi aquilo que nós vimos da outra vez. Já os discípulos, a quem Jesus pediu que permanecessem em oração e despertos, vigilantes, o que é que acontece? Eles são vencidos pela tristeza. Isto não nos diz Mateus, isto diz-nos Lucas. Eles adormecem de tristeza. E todas as resoluções que eles tinham tomado antes de ir com Jesus, de morrer por Jesus se fosse preciso, de ser preso com Jesus, enfim, do que acontecesse com Jesus, eles estavam prontos para viver a mesma coisa. Todas as resoluções foram por água abaixo. Okay? Tudo aquilo que eles disseram saiu em derrota. Então o jardim do Getsémani, como vimos da última vez para os discípulos, foi um jardim de fracassos. Okay? Um jardim de fracassos. Mas para Jesus foi o jardim da vitória. E nós mesmos muitas vezes vivemos este jardim de fracassos também. Temos resoluções bem intencionadas, fazemos planos, queremos fazer coisas boas, queremos obedecer a Deus, queremos amar melhor aqueles que estão à nossa volta, desenvolvemos estratégias, planeamos, organizamos-nos, dizemos a Deus: nunca mais vou cair aqui, perdoa-me, foi a última vez. Mas depois vemos que o fracasso nos bate à porta mais vezes do que nós gostaríamos. Mas nós vimos também que, embora tantas vezes nós caiamos no fracasso, da mesma forma que Jesus disse aos discípulos que depois Ele os encontraria lá na Galileia, Ele sempre nos encontra do lado de lá dos nossos fracassos. Sempre, depois do fracasso, Jesus está sempre lá para nos levantar e para nos fazer seguir em frente. Sempre, sempre. E hoje nós vamos continuar neste jardim agridoce do Getsémani, onde aquilo que parece ser o jardim do desespero e do fim de tudo é, na verdade, os portões da esperança, da soberana graça de Deus e amorosa revelada no plano da redenção em Jesus. Mas os discípulos não sabiam disso. Os discípulos não sabiam que ali estavam abertos os portões da esperança. Eles não faziam a menor ideia disso, porque, embora Jesus fosse falando as coisas, eles não entendiam, não tinham fé para entender, tinham as suas limitações, tinham os seus preconceitos messiânicos sobre quem o Messias devia de ser. Então eles achavam que era o fim. Eles achavam que estavam diante do caos. O medo tomou conta do coração deles. Nesta passagem que nós vamos ver. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Porque nós agora olhamos para as vidas deles, olhamos para o momento do Getsémani e conseguimos avaliar de um lugar privilegiado que eles não tinham. Da mesma forma, quando olhamos para trás, para o nosso passado, nós estamos a ver a partir de um lugar privilegiado. Mas quando estamos mergulhados no meio do caos, nós não vemos aquilo que vai se desenrolar. Então, como manter a cabeça fora d'água no meio de um mar revoltoso? Okay? Como manter a cabeça de fora de água? Como ficar de pé quando o chão se abre debaixo dos nossos pés? Porque isso acontece. Onde encontrar esperança quando o caos, mesmo nós dando o nosso melhor, dando o nosso maior esforço, permanece um buraco negro que nos suga, que nos suga, que nos suga, nos suga tudo de nós. Então, como ficar de pé nessas alturas? É o que vamos ver hoje. Não a solução para os problemas, mas como enfrentá-los. Então, Mateus, capítulo 26, versículo 47. Mateus 26, 47. Diz assim: enquanto ele ainda falava, Judas,
um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão, com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía dera-lhes a seguinte indicação: aquele que o beijar é ele, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar ao meu Pai e Ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão naquela hora: vocês saíram com espadas, com pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando, e não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então, enquanto Jesus ainda estava aqui a conversar com os discípulos, com Pedro, Tiago, João, a hora da verdade chega. A hora da verdade. O momento em que aquela angústia que Jesus estava a antecipar e estava a viver diante do Pai e queria ter a companhia dos seus amigos, começa-se a materializar. É agora aquele momento da verdade. É como aquela que não tem nada a ver, porque em proporção não tem nada a ver. É como quando se vive a angústia de um acontecimento que vem de um exame que se vai fazer, seja um exame na escola, um exame de saúde, ou do resultado do exame de saúde, e antes vive-se uma angústia, mas finalmente quando chega a hora mesmo de a coisa acontecer, de se saber a notícia, de saber a nota, de saber o resultado do exame de saúde, chegou a hora da concretização da angústia. E Jesus certamente, embora Ele tenha entregue ao Pai, e Jesus se levantou resoluto, possivelmente o seu coração acelerou. Okay? E Judas chega, e com ele um grupo de pessoas armadas. Provavelmente era a polícia do templo, e eles vêm armados, prontos para uma possível resistência, porque eles viam Jesus como um revolucionário político, um Messias que queria destronar os romanos. Então, eles veem Jesus como uma ameaça e vão armados. E João, no Evangelho, ao relatar este mesmo evento, menciona uma escolta de soldados. Possivelmente da torre de Antônia, que ficava mesmo ali perto e era dos romanos. Então, o texto, Mateus diz-nos que era uma multidão de gente armada para prender Jesus. Um grande aparato, uma grande força militar e armada para prender Jesus. E com os soldados atrás seguem os sacerdotes, os anciãos do povo, ou seja, o sinédrio, os líderes religiosos. E eles que deviam ser o exemplo e que deviam nesta hora estar em casa, a celebrar a Páscoa, a celebrar a libertação do povo, a celebrar e a adorar a Deus, o que é que eles fazem? Vão prender aqueles que para eles é uma ameaça e não reconhecem o motivo da verdadeira Páscoa. E então vão e saem para eliminar a suposta ameaça ao seu status, ao seu poder. Tinha de ser uma ação rápida, tinha de ser uma ação discreta, daí acontecer à noite, para evitar qualquer tipo de tumulto popular, porque Jesus era popular. Jesus chegou aclamado a Jerusalém como sendo o Messias, as pessoas adoravam Jesus, as pessoas queriam estar com Jesus, então tinha que ser à noite, tinha que ser às escondidas. E havia um código aqui, entre os traidores e entre os captores, para saberem quem era aquele que devia ser preso. Judas disse que daria um beijo. Foi o que Judas fez, cumprimentou Jesus e deu-lhe um beijo. E qualquer leitor da época, ao ler este texto de Mateus, ia ficar completamente horrorizado. Porquê? Porque dos valores mais importantes, naquela altura, naquela época, naquele contexto, era a lealdade, a hospitalidade, a amizade. Então, uma traição destas, ainda para mais com um cumprimento e com um beijo por parte de alguém que caminhou lado a lado, que tinha uma grande responsabilidade, uma traição destas era algo completamente desprezível. Desprezível, horrível. E Jesus vai responder com uma pergunta: amigo, o que estás a fazer? Era um ato de loucura. Jesus certamente ficou profundamente triste por Judas. Certamente. Judas, que o acompanhou ao longo dos últimos 3 anos. O seu amigo não só estava a traí-lo, mas também estava a participar da ação mais hedionda de toda a história. Até ali e daí para a frente, até aos dias de hoje. Nunca foi feita uma ação tão hedionda na história
como aquilo que fizeram com Jesus. Desde a traição de Judas até todo o plano em matar Jesus. Porquê? Porque Jesus foi a pessoa mais inocente de toda a história. Então foi a ação mais hedionda de toda a história. E aquele que estava ali a entregar Jesus estava a fazer parte. E Judas era amigo de Jesus. Judas andava com Jesus. Judas comia com Jesus. Judas caminhava com Jesus. Preparava a logística junto com os outros discípulos. Ria com Jesus. Foram 3 anos intensos, andarem perto uns com os outros. E depois Jesus diz-nos, João, no seu Evangelho também, no capítulo 18, versículo 6, Jesus disse às pessoas, eu sou. E assim que Jesus diz, eu sou, o que é que acontece? Não está aqui no nosso texto, está lá em João. Toda a gente cai no chão. Assim que Jesus pronuncia, eu sou, todos caem. Porquê? Porquê que Jesus faz isto? Para ficar evidente, para ficar claro que Jesus só é preso porque se entrega voluntariamente para ser preso. Ele demonstra poder só com a sua palavra. Era suficiente para deixar aquele exército morto no meio do chão. Mas ele demonstra, não, eu vou, porque eu quero. Não é porque vocês vêm armados até mim. Então os guardas avançam, levantam-se, avançam, agarram Jesus. E nesse instante o que é que acontece? Um dos discípulos, sabemos por parte de João que esse discípulo é Pedro, puxa da espada e no impulso corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que sabemos que é Malco, também pelo Evangelho de João. O que é que Jesus faz? Jesus cura o servo, restitui-lhe a orelha, ele fica curado. E Jesus repreende Pedro, pedindo-lhe para guardar a espada, pois o resultado seria desastroso, uma vez que aqueles que usam da espada habilitam-se a também levar com a espada, habilitam-se a morrer. Além disso, Jesus mostra a Pedro e mostra àqueles todos que estão à sua volta que se ele quisesse, ele podia escapar ileso dali. Bastava ele pedir e haveriam 12 legiões de anjos. 12 legiões. Então, uma legião de soldados tem mais ou menos 6.000 soldados. Então, isso significa que Jesus chamar 12 legiões de anjos, viriam 72.000 anjos. 72.000 anjos. Aquele exército que foi lá prender Jesus não tinha qualquer possibilidade, absolutamente nenhuma. Não haveria exército humano que teria a mínima hipótese. Isto faz-nos lembrar de vários textos do Antigo Testamento, não é? Como o servo do Eliseu, que fica em pânico ao ver o exército inimigo, e Eliseu vai e ora para que Deus abra os olhos do servo, e ele consegue, de repente, vislumbrar um exército celestial que derrota todos os inimigos. Então, se Jesus quisesse, ele chamava anjos. E são 12, reparem, uma legião para cada 12 dos discípulos. Jesus não precisava. Jesus fala e a coisa acontece. E Jesus continua e afirma que se ele não se deixasse levar pelos seus captores, as Escrituras não se cumpririam. Ok? Por isso, ali, naquele contexto, não era hora de se puxar da espada, não era hora de usar a espada. Noutros contextos, a Bíblia dá legitimidade ao uso da espada, seja por parte da autoridade dos governos que carregam a espada, seja para legítima defesa. A Bíblia dá essa legitimidade. Mas agora, neste contexto, o plano tinha que se cumprir e Pedro tinha que sossegar e deixar que as coisas acontecessem para cumprir as Escrituras, para se cumprir o plano da salvação. E Jesus vai criticar a multidão também. Jesus vai dizer, vocês tiveram todos os dias comigo durante esta semana. Eu fui ensinar no templo, eu estive lá a ensinar, eu estive a pregar, vocês podiam me ter prendido, mas vocês não fizeram. Vocês vêm até a mim, eu sou um professor, vocês viram como é que eu ensinava, vocês viram o conteúdo das minhas mensagens e vocês vêm a mim todos armados com uma multidão de gente para me prender. Quando podiam ter feito, ali no templo, e 2, de forma pacífica, porque vocês viram que era um mestre inofensivo. Mas isso, Jesus diz uma vez, mas até aí vocês vão cumprir as Escrituras. Até aí. Isaías 53, 7 e 8 diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. E o que vai acontecer é trágico, mas é anunciado. É uma tragédia anunciada. Os discípulos vão fugir, vão abandonar as resoluções que eles tinham feito, que começaram na falha na oração, e nós vimos isso da outra vez. As nossas grandes quedas são sempre precedidas pela queda na oração.
Ok? Sempre, sempre. Homens que oram não caem desta forma estapafúrdia. Então, grandes quedas são precedidas por queda na vida de oração. E aquilo que acontece aqui é resultado deles terem caído nas pequenas coisas antes. Então, eles deixam Jesus, abandonam Jesus. Uma das coisas mais difíceis na experiência humana, e por conseguinte na vida de cada um de nós, é conseguir saber integrar, saber assimilar, saber trazer a tristeza, o caos, a maldade, o sofrimento, as injustiças na nossa história e nas nossas vidas sem sucumbirmos diante delas com medo, com ansiedade, com amargura, com desânimo, com culpa, com raiva. Ok? Esta é a dificuldade do ser humano. Porquê? Porque nós não fomos feitos para isto. Okay? O ser humano não foi feito para sofrer, não foi feito para ver injustiça, não foi feito para ver maldade, não foi feito para ver o luto, não foi feito para viver doença. O ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para amar a Deus e amar o próximo para sempre numa vida de amor perfeito, onde não há morte, não há doença, não há pecado, não há nada. Mas o pecado veio e estragou tudo. Então o ser humano tem dificuldade de assimilar e de integrar estes momentos difíceis da sua experiência. E muitas vezes levantam-se perguntas, muitas perguntas, e poucas ou nenhumas respostas na maior parte das vezes. E mesmo para os cristãos, ok? Mesmo para os cristãos, poucas ou nenhumas respostas. E nós sentimos-nos atraídos, como que por um buraco negro, por causa dessas respostas, por causa dessa incapacidade de conseguir trazer esses momentos difíceis, somos atraídos para lugares pantanosos das nossas almas, ok? Para lugares pantanosos das nossas almas. E vai se manifestar em cada um de nós de forma diferente. Ok? Nem todos nós vamos manifestar de forma igual. Então prestem atenção sobre as formas como alguns de nós podem manifestar a incapacidade de assimilar e de integrar de forma saudável os momentos duros e difíceis da vida. Para uns vai ser o vício. Diversos tipos de vício. Vício em entretenimento, vício em drogas, vício em álcool, vício e no que for. Para uns é o vício. Para outros é a depressão. A pessoa vai abaixo e não consegue se erguer. Vive uma tristeza contínua. Para outros, a somatização em problemas físicos. Okay? A pessoa pode nem ir abaixo emocionalmente, mas por dentro, o facto de ter que dar sempre resposta, o facto de estar sempre numa adrenalina elevada, faz com que o próprio funcionamento, o organismo do corpo, o sistema imunitário, tudo comece a ir abaixo e a pessoa começa a mostrar sintomas físicos, embora ela até emocionalmente se possa sentir por cima, mas o seu corpo ressente. Então tu podes ser uma dessas pessoas. Para outros é o isolamento. Querem se afastar de toda a gente. Não conseguem estar no meio dos outros. Para outros, a ira. Pelo facto de estarem a viver sempre sob pressão, acabam por descarregar naqueles que lhes são mais próximos ou até nos outros que não são tão próximos. Basta o mínimo toque e explodem. Para outros, o desespero é tanto que recorrem ao suicídio. Para outros, a frieza emocional, o não envolvimento mais em relacionamentos significativos. Porquê? Porque foram pisados, porque não querem se abrir com outros. Outros, talvez a maioria, a negação da realidade e o esforço constante de uma construção de um mundo de expectativas que nunca conseguem alcançar. Então procuram uma carreira profissional, estão sempre atrás de alguma coisa, procuram comprar coisas novas, uma casa nova, estão sempre a colocar sonhos e sonhos e sonhos e sonhos, de forma a poderem esquecer esses embates da vida e poderem ir uns atrás dos outros, mas não passam de ilusões quando chegam e quando as alcançam. Então há várias, e eu podia falar aqui de mais coisas, mas há várias formas que manifestam a não capacidade de integração desses momentos duros que chegam à vida. E a partir da passagem que nós vamos ver hoje, eu quero falar de como nós podemos manter a cabeça de fora da água e lidar com o caos que está à nossa volta. Okay? Não vamos ver a solução dos problemas, porque aquilo que a vida nos diz muitas vezes é que a solução não aparece e muitos cristãos, embora orando a Deus, buscando a Deus, a solução e a resolução do problema, segundo o fim que a pessoa desejava, não chega, a doença não vai embora, o casamento não muda como se gostaria ou no tempo que se gostaria, enfim, a solução não chega. E pregar um evangelho que apresenta soluções assim
é pregar um falso evangelho. É criar expectativas erradas na pessoa. Agora, o que o evangelho nos dá é capacidade de integrar esses momentos e de manter a cabeça fora d'água. Então, para isto, eu vou destacar 3 situações diferentes, a partir deste texto, que servem de exemplo para a forma como podemos lidar não só com essas situações iguais a estas que temos aqui, mas quaisquer outras na vida. Okay? Veremos qual deve ser a âncora da nossa esperança no meio do caos. E estas 3 ilustrações também são aquelas coisas que muitas vezes chegam à nossa vida e que são das mais arrasadoras. Okay? Que são os embates mais fortes e que jogam mais facilmente abaixo e prendem o desenvolvimento e a continuação de uma vida em alegria, de uma vida com funcionamento saudável dentro de Deus, uns com os outros, na sociedade, etc. Okay? Vamos ver as 3 principais, ou das principais coisas que derrubam muita gente. Primeiro, quando somos traídos ou abandonados por aqueles que nós mais amamos. Okay? Quando somos traídos ou abandonados por aqueles que mais amamos. Judas foi uma peça fundamental para a concretização dos planos de Deus. Foi. Mas o preço foi uma traição dolorosa. Okay? Jesus não deixa de demonstrar afeto por Judas. Tá? Jesus manifesta afeto por ele. Eu duvido que Jesus tenha chamado Judas de forma sarcástica. Duvido que Jesus tenha feito isso. Duvido. Então Jesus foi sincero ao chamar Judas de amigo. Jesus em todo o tempo foi alguém gracioso. Jesus em todo o tempo é alguém que não rejeita uma pessoa que, embora tenha falhado absurdamente e redondamente e tenha ferido pessoas à sua volta, Jesus não rejeita quem quer que seja que chegue a Ele arrependido. Então Jesus diz, amigo, tens noção do que tu vieste fazer? Nas pudesse talvez se arrepender. Jesus não foi sarcástico. Judas esteve com Jesus, como eu disse há pouco, foi de um lado para o outro, esteve com os 11, eles comeram juntos, eles conviveram, eles riram, eles realizaram o ministério lado a lado. Judas pregou, Judas fez milagres quando foi enviado junto com os outros discípulos que pregaram e que fizeram milagres, Mateus capítulo 10 e outras passagens. Então foram 3 anos intensos. Não foram 3 anos em que eles se viam uma vez por semana. Não é como nós aqui que temos relacionamentos em que nos juntamos de vez em quando, alguns de nós, se calhar 1, 2 vezes por semana, às vezes jantamos juntos. Não, era todo o santo dia e eles passavam juntos, todo o tempo. E viveram coisas intensas juntos. Então Judas era amigo de Jesus. Por muito que Jesus soubesse de antemão que Judas o trairia, eu duvido que o coração gracioso, amoroso de Jesus não tivesse afeições por Judas. Duvido. Na sua humanidade. Mas não foi só Judas que traiu Jesus. Foram os outros. Também abandonaram Jesus, como nós vimos no final desta passagem aqui. Eles tinham prometido que estariam prontos para morrer com Jesus. Promessas que se fizeram. Das mesmas promessas que maridos fazem às esposas. Eu vou cuidar de ti até que a morte nos separe. Eu vou-te ser fiel até que a morte nos separe. Da mesma forma que contratos são escritos entre patrões e empregados. No compromisso da igreja que nós temos, em que nós comprometemos em orar, em amar, em cuidar, em sustentar financeiramente, em ajudar quando o irmão cai, em corrigir quando o irmão está em falta. Nós, na nossa vida, fazemos constantes compromissos. Estes discípulos disseram, nós estamos aí até à morte, para o que der e para o que vier. Mas aquilo que fazem quando o mestre é preso é fugirem e deixam-no ali. E nós não podemos esquecer, tá? Não podemos esquecer que Jesus era homem também, 100% homem. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. E nós temos que nos lembrar aquilo que Hebreus diz, que Jesus experimentou aquilo que nós experimentamos. Então imaginem o que é estar ali naquele jardim, em que instantes antes Jesus tinha chorado dentro do Pai, Jesus tinha suado sangue, Jesus tinha rasgado o coração dentro do Pai. E agora, ele vê os seus amigos todos a irem embora. Sabem quando uma criança é deixada num lugar assim mais hostil e o pai tem que se ir afastando e a criança olha à volta para ver uma referência que possa encontrar para lhe dar segurança? Talvez Jesus tenha olhado, tenha visto os discípulos irem embora e viu as suas referências emocionais de segurança, de amizade, a irem embora. Jesus era homem, temos que lembrar disto. A traição e o abandono são uma realidade constante nesta vida. Constante. Pais abandonam filhos.
Maridos traem esposas, esposas traem maridos. Amigos abandonam amigos. Patrões deixam empregados, de repente, pendurados, com contas por pagar, com despesas fixas por pagar. Empregados deixam mal patrões também. Irmãos na igreja traem a confiança, abrem a boca quando não deviam, dizem coisas que magoam. O egoísmo fala mais alto, o interesse próprio, a inveja, o desejo de vingança, problemas que não foram resolvidos e deviam ter sido resolvidos lá atrás e se acumularam. Tudo o que é contrário ao amor é o início, é o motor de qualquer traição. Tudo o que é o contrário ao amor. Então imaginem o drama de um rapaz chamado José, tratado bem pelos seus pais, amado profundamente pelo seu pai e pela sua mãe, rodeado de irmãos. Mas de repente ele vê todo o seu mundo desabar, traído por eles, vendido por eles, jogado num poço, vendido como se fosse um escravo a estranhos. E ele certamente tinha uma vida boa e ele passa a ter uma vida de escravidão. Ele é levado para uma cultura estranha, ele é tratado como escravo e todo o mundo dele desabou em menos nada das mãos daqueles que jamais poderia ver esse tipo de traição. E muito possivelmente tu já viste o teu mundo desabar exatamente por vir daqueles de onde menos se esperava uma traição e de onde menos tinha que vir uma traição. E as feridas causadas por traições, por abandonos, por decepções, que vêm de pessoas próximas, das pessoas que nós mais amamos, são das piores que podem ser feitas em alguém. Das piores que podem ser feitas em alguém. Deixam marcas que levam muito, mas muito tempo a curar e que ficam cicatrizes para o resto da vida. E porquê é que causa tanto estrago? Porquê é que causa tanto estrago? E eu aqui quero que tentem me acompanhar no meu raciocínio. Porque vai ao âmago da maior necessidade que o ser humano tem, que é de ser amado. Okay? Vai ao âmago da necessidade do ser humano em ser amado. E uma traição é, de forma prática, de forma gritante, afirmar-se, dizer-se, eu não te amo. É de forma prática. Não quer dizer que a pessoa diga, ou que a pessoa sinta até amor pela pessoa traída e teve aquela queda. Não é isso. Mas de forma prática, como a pessoa sente e recebe essa traição, é eu não te amo. Então trata-se de uma violência realizada contra a alma. É uma ação consciente de pisarem o lugar que têm no nosso coração. É algo do mais profundo que há. Numa relação de amor, de proximidade, de intimidade, o que é que há? Numa relação de intimidade, há confiança. Numa relação de intimidade, há doação, muita doação. Ao depositar no outro a versão desprotegida de nós, o mais íntimo de quem nós somos. Tudo o que nós somos está na mão do outro. E atrás do outro é pisar-nos na nossa maior vulnerabilidade. De quem espera o nosso maior amor, o nosso maior cuidado, a nossa maior atenção. É rejeição completa. E a sensação fruto da traição e do abandono é das piores que se pode sentir na experiência humana. Há a sensação de ser violado no espaço mais sagrado do interior. Essa necessidade de sermos amados. Porque Deus fez-nos para nós amarmos e para nós sermos amados. É ser-se exposto, pisado na identidade mais íntima. Fica um buraco na alma. Uma sensação de solidão, de desespero completo. É uma rejeição que gera insegurança na pessoa, vai gerar muita insegurança na vida da pessoa. E aqui eu não estou a usar de uma abordagem antropocêntrica, porque o ser humano encontra a sua realização no plano do amor de Deus, no plano do amor do próximo. E quando esse amor é violado, quando esse lugar de mais intimidade, onde mais deve haver amor é violado também a essência de quem a pessoa é, de quem a pessoa humana é. Se viveste algo assim enquanto criança, enquanto jovem, onde os pais que te tenham abandonado, ou que tenha sido muito negligente ou muito ausente, isso gera em ti insegurança, pessoas destas vão carregar a tendência de serem inseguras ao longo da vida. Vão ser pessoas inseguras diante de tudo na vida.
Porque faltou uma referência que deu chão firme. É que elas sabem que se elas falharem, não faz mal, o amor está lá. Em que se elas sabem que aquilo que fizerem não é suficiente, não faz mal, o amor está lá. E pessoas inseguras são pessoas que têm medo de falhar, são pessoas que têm medo de ser desvalorizadas pelo outro, pela sua falta de prestação. São pessoas que vão trazer para si mesmas um fardo que não têm que carregar. Porque um dia se viram incapazes de conquistar, na perspectiva deles, o amor daquela pessoa. E mesmo em adultos, se sofremos uma rejeição pesada de alguém muito próximo, de um cônjuge, de um amigo íntimo, chegado, com quem abríamos tudo, de um irmão da igreja, vai ficar sempre a dúvida quanto ao amor dessa mesma pessoa e quanto ao amor dos outros. Porque se aquela pessoa que era aquela que eu mais esperava amor falhou, então qualquer outra pessoa vai falhar comigo. E aí nós podemos desenvolver mecanismos de defesa. E tenta perceber se alguns destes mecanismos de defesa têm sido o teu mecanismo de defesa. Há outros, mas eu vou mencionar alguns. Por exemplo, não nos entregarmos a relacionamentos. Mais. Desta forma, não é que não temos relacionamentos superficiais, mas é abrir o coração. Não entregar-se mais a relacionamentos. Nem à pessoa que nos traiu. Ou então podemos, outra opção, e mecanismo de defesa, guardar a amargura e atacar toda a gente para não deixar que ninguém chegue. Okay? Atacar toda a gente, criticar, ser cínico, não acreditar em mais nada de bom nos outros, não acreditar em mais amor. Outra forma, demonstrar essa carência de amor entregando-se a toda a gente, ok? Entregando-se à mínima pessoa e ao mínimo gesto que manifeste essa demonstração de amor. E o que é que vai acontecer? Nesse relacionamento vai haver desajuste, não vai ser saudável. Porquê? Porque a pessoa vai estar sempre a sugar do outro tudo. Então, quando tu vês alguma pessoa que está sempre a querer sugar tudo de ti, pensa, é uma pessoa que foi traída no mais íntimo da sua alma e é insegura e ela quer ter a certeza que tu o amas e por isso vai-te sugar tudo. É verdade que essa atitude está errada, mas devemos olhar com olhos de compaixão. Então, eu podia trazer outros, podia trazer mais exemplos. Os sintomas de uma traição ou abandono podem manifestar-se de diferentes formas, mas a raiz é a mesma. Houve um pisar, houve um tiro no coração da certeza de que se pode ser amado. E como lidar então com isto? Isto é muito complexo, muito complexo. Qualquer criança cujo pai saiu e não voltou para casa, qualquer criança cresce e desenvolve-se de forma completamente desajustada nesta vida. Emocionalmente, ok? Como lidar com uma traição ou um abandono de forma saudável? Como é possível? Como integrar um momento doloroso destes sem sermos engolidos por ele? Primeiro, não há respostas simples. Não há soluções instantâneas. O que há é processos, ok? Processos dolorosos, trabalhosos, mas há processos. E é possível restauração. Agora, embora as abordagens possam ser diferentes consoante cada pessoa, consoante a realidade que cada um viveu, a abordagem de ajuda pode ser diferente, o centro, o ponto de partida e o ponto de chegada da restauração vai ser sempre o mesmo. Jesus. Ok? Jesus. Eu sei que isto parece aquela respostazinha de escola bíblica dominical em que Jesus é a resposta para tudo. Ok? De facto, é Jesus. Mas nós vamos ver algumas formas em como, de facto, na Jesus pode ser este caminho para a restauração. E como? É na conversão? Pode ser. Mas normalmente vai além e passa por um trabalho que lida com as verdades do Evangelho e se deixa transformar de forma contínua a vida fora. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Okay? Isto não é instantâneo. Okay? Eu sei que Jesus é verdade. Pronto, estou curado das minhas feridas emocionais para o resto da vida. Não. Okay? Nós vamos tendo maior conhecimento da verdade e ela vai nos transformando. Por isso, aquilo que eu quero fazer aqui agora é trazer algumas verdades que te vão ajudar a lidar com a traição e com o abandono. Okay? Algumas verdades que te vão ajudar a lidar com a traição e com o abandono. Portanto, anotas, escreve. E quem não veio preparado para escrever, ouça depois em casa no YouTube e faça as anotações e faça o seu trabalho de casa com as promessas do Evangelho e com o Espírito Santo. Okay? Porque é possível. Transformem-se pela renovação da vossa mente, Romanos capítulo 12.
É possível sermos transformados. Primeira verdade, nós podemos ter sido traídos e abandonados, mas nós também traímos e abandonamos, ok? Nós podemos ter sido traídos, mas nós também traímos e abandonamos. Pode ter sido numa intensidade menor, ou pode ter sido até maior, mas fazemos isso. Todos nós já deixámos pessoas mal, que confiavam em nós e que se decepcionaram, que se sentiram mal amadas, por ações nossas ou até por omissões nossas. Toda a gente já deixou mal alguém, todo pai já deixou mal um filho, toda a gente já decepcionou e já traiu alguém, em maior ou em menor grau. Agora, porquê é que eu trago esta verdade aqui? Porque se for o teu caso, eu quero que tu saias de um lugar de autocomiseração e de vitimização ruminante. Porque ninguém se cura se permanecer sempre num lugar de se ver como vítima. É verdade, foi vítima, é verdade, sofreu, mas se a pessoa continuar com esse mindset, com essa forma de ver, ela vai continuar sempre a viver as mesmas emoções daquilo que passou no passado. Vai continuar ali, vai continuar ali, vai continuar ali. Então eu quero dar um choque de realidade. A pessoa tem que ter um choque de realidade. E qual é o choque de realidade? Este é o mundo real. E eu sei que isto parece duro, mas isto ajuda. O mundo real é este. A maldade, o egoísmo estão por todo o lado. Então, eu não estou a dizer que tu não és vítima, não estou a dizer isso. Mas estou a dizer que tu também já fizeste vítimas. Ok? Nós já fizemos vítimas. O apóstolo Paulo cantou em uníssono com o salmista dizendo: não há um justo, nem um sequer, em Romanos 3:10. Então, olha para fora de ti mesmo. Okay? Faz este movimento para fora. Há outros que sofreram o mesmo que tu e há alguns que até sofreram por tua causa. Então, nós estamos num mundo caído desde Adão, onde todos nós somos culpados e onde todos nós somos vítimas. Porquê é que Jesus veio? Se nós somos filhos de Deus, Jesus também morreu por nós. Porquê? Por culpa que nós carregamos. Ok? Então todos nós somos culpados também, todos nós somos vítimas, todos nós somos culpados. Por isso, um dos primeiros passos, presta atenção, um dos primeiros passos, fruto deste banho de realidade, é perdoar. É perdoar. Isto é uma decisão racional. Perdoar quem falhou connosco. A nossa culpa diante de Jesus é maior do que qualquer culpa que tenham diante de nós, qualquer outra pessoa. A nossa culpa diante de Jesus é maior. Okay? Então nós precisamos de ter esse banho de realidade de quem nós somos e que nós também já ferimos e traímos. Segunda verdade, Jesus também foi traído. É o que temos na nossa passagem de hoje. Traído por Judas, abandonado pelos seus melhores amigos, incluindo os mais íntimos. Porquê é que isto é importante para todos aqueles que sofreram traição? Porquê? Porque se há alguém que compreende, se há alguém que sabe, é Jesus. E pior ainda, Jesus não merecia absolutamente traição nenhuma. Jesus era a pessoa mais inocente da face desta terra. Então se alguém compreende a tua dor e até viveu de forma mais intensa, é Jesus. Jesus sabe. Jesus passou em maior grau que tu passaste. E eu quero que tu encontres consolo. Porque muitas vezes nós somos consolados quando nós encontramos pessoas que passaram pela mesma coisa que nós passamos. Quantas vezes é que nós não encontramos consolo nisso? Só do facto de sabermos, olha, aquela pessoa viveu o mesmo que eu. Quanto mais Jesus. Então, rasga o teu coração diante de Jesus, sem reservas. Abre tudo. Tu nele tens alguém que compreende o que tu estás a passar. E se percebes que tu tens traído alguém, se há alguém aqui nesta manhã que sabe que tem traído alguém, que se arrependa hoje mesmo, que não avance mais nessas traições, que confesse a sua falta de amor, tanto a Jesus quanto ao seu próximo. 3. Terceira verdade, para nós mantermos a cabeça de fora d'água quando fomos vítimas de traição. Quando somos traídos, sentimos necessidade de que justiça seja feita. É ou não é? Sentimos necessidade de que justiça seja feita. Isso é normal. Porquê? Porque nós estamos diante da injustiça. E o ser humano, criado à imagem de Deus, não se alegra com a injustiça, alegra-se com a justiça. Por isso há esta necessidade de que justiça seja feita. Há um senso de justiça que clama dentro de nós. Então, a fim de tu não guardares rancor e amargura, que pode desembocar em ações de retaliação, que pode desembocar em ações de vingança, ou que pode te destruir dentro de ti mesmo por meio da amargura,
Eu quero que tragas uma verdade aqui. Se a pessoa que te traiu, se a pessoa que te abandonou é cristão, ou já é cristã, na altura não era, mas agora é, a justiça que essa pessoa merecia, já foi aplicada em Cristo. Se essa pessoa é cristã, a justiça que essa pessoa merecia pela traição hedionda que ela fez, já foi aplicada em Cristo, na cruz do Calvário. Então traz isso constantemente à tua mente. Se a pessoa não é filha de Deus, e se nunca vier a ser, ela vai viver a justiça de Deus no sofrimento eterno, no inferno. Portanto, de uma forma ou de outra, a aplicação da justiça nunca, em momento algum, está nas tuas mãos. Então tens que abrir mão desse sentimento e dessa necessidade de que justiça seja feita. Porque se tu guardares essa tentação e essa intenção de seres o carrasco do outro, tu vais ser o carrasco de ti próprio. Então, dá a Jesus a tua vontade de fazer justiça. Entrega, porque Ele já fez e porque Ele fará. Ele é o Salvador e Ele é o justo juiz. Ele é o Salvador daquele que é cristão e que te traiu e já pagou e já fez justiça, e Ele é o juiz daqueles que não se virarão a Ele. Ok, quarta verdade que nós trazemos para podermos manter a cabeça de fora d'água. Precisamos do corpo de Jesus. É verdade que existem negociações também no meio da comunidade, no meio da igreja. Mas é também na igreja que existem processos de restauração, de paciência, de perdão, de compaixão, onde se aprende a ser amado e onde se aprende a amar. Então aproxima-te de pessoas que amam Jesus. Se tu amas Jesus e se os outros que andam contigo amam Jesus, ainda que falhem uns com os outros, vai haver maturidade para a restauração. E na comunidade, a amizade com as pessoas que amam Jesus é lugar de cura. É lugar de restauração onde o Evangelho vai transformando, vai trazendo à luz os cantos escuros da nossa alma nesta caminhada conjunta. Portanto, desenvolve amizades reais, próximas, verdadeiras. É o que te vai ajudar a manter a cabeça fora d'água. Quinto, e esta é das mais importantes. Esta é mesmo das mais importantes, porque aqui está grande parte do processo da cura emocional da pessoa. Jesus nunca te trairá. Jesus nunca te abandonará. Nunca. Ele disse que estaria connosco até ao fim. Nada te poderá separar do seu amor, nem nos teus piores dias, nem a pior versão de ti mesmo. Tens que ter segurança, a tua identidade tem que estar no amor de Jesus. Como eu disse há pouco, todos fomos feitos para amar e para ser amados. E só este amor de Deus nos vai preencher de forma completa, de forma plena. Se ainda não te rendeste a este amor, se ainda não abriste espaço para ser invadido por este amor, então tu nunca te vais sentir completamente amado. E irás sempre buscar nos outros um amor que nunca irás receber. Até porque os outros sempre te vão falhar e decepcionar, em menor ou em maior grau. Jesus nunca te trairá, Jesus nunca te abandonará. Então, se já te converteste, já te rendeste a Jesus, agarra-te a esta verdade, banha-te no amor, na certeza do amor de Jesus, todos os dias da tua vida, todos os dias. De manhã, no teu devocional, não saias da presença de Jesus sem mais uma vez ter a certeza do seu amor por ti. O amor que nós temos pelos outros divide-se em lealdades, divide-se por outras coisas. E nós já sentimos essas lealdades falarem mais alto no coração dos outros, por isso os outros deixam de nos amar e nos traem. Mas a lealdade de Jesus é exclusiva connosco. É exclusiva connosco. Nenhuma ovelha será arrebatada da sua mão. Jesus escreveu o nome de cada um de nós, de cada um dos seus filhos na sua mão. Então, ainda que a pessoa que mais te devia de amar nesta vida falhou no seu amor para contigo, Jesus nunca falhará no seu amor para contigo. E tu tens que trabalhar a crença nisto e o mergulhar nisto e o apropriar-te desta verdade. Mergulhar emocionalmente nesta verdade. A tua identidade tem que se firmar neste amor de Jesus. Sexta e última verdade. E é uma das mais importantes e centrais desta passagem. Jesus é soberano. Rei Jesus é soberano. Jesus criou tudo. Por meio dele, tudo o que existe. Tudo foi criado. Todas as coisas se mantêm no lugar em questão, porque Jesus sustenta tudo. Não há nada que Jesus não saiba. Não há nada que Deus não tenha decretado. Mesmo as coisas que vão contra a sua vontade moral revelada na palavra, como o mal que as pessoas fazem, isso vai contra a sua vontade moral, mas nos decretos de Deus isso estava lá e Jesus não é o responsável, tá? Jesus não é o responsável. Eu há pouco falei em José.
José fez-se à vida. José não ficou preso. José não entrou em autocomiseração. José não entrou em autovitimização. José não carregou uma culpa que não deveria de carregar. José libertou-se e foi andando em frente. E como é que nós podemos perceber o chão? Como é que nós podemos perceber a forma como José avançou? Como é que ele fez isso? E vamos ouvi-lo rapidamente em Gênesis 45, 5 a 8. Não precisam de abrir, podem só ouvir. Se quiserem abrir, abram rápido, porque eu vou começar a ler agora. Gênesis 45, 5 a 8. E ele está a falar para os irmãos que o traíram, ok? Para os irmãos que o traíram. Agora, não fiquem tristes. Não guardem remorso por me terem vendido para cá, porque foi para preservar vidas que Deus me enviou à vossa frente. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me à vossa frente para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com grande livramento. Então, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. José tudo fazia parte de um plano soberano de Deus, para o bem dele, para o bem do seu povo. E de José viria o Salvador Jesus Cristo, porque do povo de Israel vem Jesus. Uma traição, uma dor integrada no plano da soberania de Deus faz-nos olhar para essa traição de uma outra forma. Faz-nos olhar para as traições. Sim, são difíceis de engolir, mas eu não vou usar de vingança para com o outro, porque essa pessoa irá sofrer a justiça se não se render a Cristo. Se já se rendeu a Cristo, Cristo já sofreu a justiça por causa dela. E, de alguma forma que eu desconheço e que eu posso nunca vir a saber, Deus está a usar isso para a sua glória, para o meu bem e para o bem da sua igreja. Ok? Judas cumpriu as Escrituras. Judas cumpriu, Jesus sabia. Então Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Estamos cansados, Já é chão comum ouvir este versículo, mas é este que nos ajuda a integrar estes momentos. Às vezes, ou melhor, na maior parte das vezes nós não vamos entender. Há perguntas que vamos morrer com elas. Jó não soube porque é que o mal que veio lhe veio. O que Jó soube é que tudo aquilo que ele viveu permitiu que ele agora pudesse ver Deus, que ele pudesse conhecer Deus de verdade. Mas ele não soube o porquê. Não soube que foi Satanás que foi lá. Não soube que foi Deus que permitiu. Não soube de nada. E na maior parte das vezes não vamos saber porque é que o outro nos traiu, porque é que o outro nos deixou. E, mais, a restauração e a capacidade de lidar com isso não está nas respostas. Muitas vezes as respostas até piorariam tudo. Então, estas 6 verdades, depois podem recapitular ouvindo outra vez, porque eu tenho que avançar aqui agora rápido. Então, este é dos piores embates que a alma humana pode receber. Segundo embate que a alma humana pode receber e que é também muito destrutivo. Quando damos o nosso melhor e nada muda. Okay? O sentimento de impotência é das piores coisas que uma pessoa pode sentir nesta vida. E algo que salta aqui na passagem, que prende muita gente na sua vida, é exatamente esse sentimento de impotência. Pedro deu o seu melhor, tá? Pedro puxou da espada, Pedro fez aquilo que podia. Pedro ia defender o seu mestre. Pedro já tinha falhado com Jesus. Pedro já tinha dito que acompanharia Jesus e ele sabe que dormiu. Ele sabe que devia estar ao lado de Jesus no momento da sua maior dor, em oração. E Pedro tem noção de que falhou aí. Então ele não podia falhar outra vez. Então ele puxa da espada, dá o melhor que tem e tenta enfrentar um exército que ele nunca na vida conseguiria destruir. Mas ele dá o seu melhor. Ele tem as melhores intenções ali. Ele não podia deixar que levassem o seu mestre, o seu amigo, o seu salvador, o seu Senhor. Agora, nós que estamos deste lado da história, aqui, como eu disse há pouco no início, conseguimos ver a figura triste que Pedro fez, porque seria inevitável que Jesus fosse preso. Okay? Era uma tentativa absolutamente frustrada, destinada ao fracasso. Nós sabemos disso, mas Pedro não sabia. Pedro não tinha a compreensão das coisas, mesmo Jesus já tendo explicado tudo. Pedro tinha limitações na fé, Pedro tinha limitações na personalidade, no caráter, era impulsivo, era fraco, mas ele agiu ali da melhor forma que ele sabia. Ok? Pedro deu tudo e com as melhores intenções. Agora, o que ele fez mudou o curso da história, o que ele fez mudou as circunstâncias. Mudou? Não mudou. Não mudou. Havia um propósito divino e soberano em tudo o que estava a acontecer. E vejam, Jesus tinha poder para mudar tudo. Assim. Mas Jesus não mudou. Jesus deixou que o caos, que o horror diante dos olhos dos discípulos permanecesse. Na vida cristã, Deus tem o poder para livrar-nos de forma imediata e instantânea. Os cristãos têm anjos que os servem. Hebreus fala isso. Jesus tem poder para livrar a qualquer momento
de um pecado grosseiro, de quedas crónicas, de circunstâncias difíceis, de uma doença anunciada, de um casamento abalado. Jesus tem poder para parar tudo isso e tem poder para restaurar tudo isso instantaneamente. Deus podia ter feito isso com Jó, podia ter aliviado o sofrimento de Jó na hora, mas Deus não o fez. Ele permitiu que Satanás fosse lá e espezinhasse. Ele permitiu que Jó fizesse milhares de perguntas. Ele permitiu que Jó vivesse um momento de completa escuridão no seu coração. O maior ato, ou o ato mais hediondo, como eu disse há pouco, da humanidade, foi decretado por Deus, mas sem Deus ser o autor dos pecados. Foram os personagens da história, em que Deus misteriosamente, com os seus decretos, une os seus decretos e une a responsabilidade humana. E que ato hediondo foi esse? Foi esta, a morte de Jesus. E Atos diz assim: pois nesta cidade eles de facto se aliaram contra o seu santo servo, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. José também se sentiu certamente várias vezes impotente diante das circunstâncias da sua vida. É que foi uma atrás da outra. Não foi só ser vendido pelos irmãos. Ele, depois de ser vendido, foi escravo. Depois de escravo, ele foi difamado com falsas acusações por causa disso. Ele foi preso, depois na prisão a sua generosidade foi devolvida com ingratidão e ele continuou preso quando podia ter saído da prisão. Então José viveu os horrores completamente impotente diante das situações que ele vivia. Aquela mulher do fluxo de sangue que estava doente há 12 anos já tinha feito de tudo para ser curada, já tinha gasto todo o dinheiro com os médicos. No entanto, as circunstâncias não mudaram diante dos seus atos de desespero. Porquê? Havia um plano maior. Ela tinha que ter aquele encontro fantástico com Jesus, como vimos na semana passada. José, havia um plano maior. A libertação o surgimento de um povo. O surgimento do povo da redenção. De onde vem Jesus. Havia um plano maior. Então Deus conduz a vida dos seus filhos, fazendo com que tudo, desde os mais ínfimos detalhes até às circunstâncias mais avassaladoras e duras para a alma, até as próprias más decisões, os erros e os pecados, por sua graça, Deus junta tudo num bolo e faz um bolo delicioso. Para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja e para a glória de Jesus. Nem sempre vai haver respostas. E muitas vezes o sentimento é de impotência. E esse é dos piores sentimentos que nós podemos sentir. Sentimento de impotência, seja diante do que for. Tentamos de tudo, esforçamos com tudo, damos o nosso melhor, lutamos. E ainda assim, a doença anunciada parece continuar, o casamento não melhora, a esposa não muda, o marido continua igual, os filhos continuam com as mesmas atitudes e comportamentos, o emprego não aparece e não aparece de jeito nenhum. Apesar de todas as buscas, a dor das pessoas que nós amamos e que gostávamos de aliviar, nós não conseguimos aliviar. A vida financeira que não sai do aperto, apesar de todo o esforço, o desempenho escolar ou profissional que não melhora, as lutas com pecados, que apesar de todo o esforço para tentar crescer e mudar, os pecados vêm e voltam, são crónicos. Relacionamentos de amizade difíceis que não crescem, na igreja com colegas não melhoram, injustiças não param de crescer, a depressão teima a ir embora, e a lista podia continuar. Há áreas da nossa vida que nós lutamos, damos o nosso melhor e permanece. Às vezes até piora, quanto mais tentamos fazer as coisas. E fazemos com boas intenções, queremos o melhor diante de Deus, queremos o melhor para os outros e nada feito. Agora a coisa pode acontecer, pode mudar a qualquer altura. O milagre pode chegar, como chegou para aquela mulher. Mas não foi ao fim de uma semana. Foram 12 anos. 12 anos. Deus pode estar a querer deixar que as circunstâncias permaneçam para trabalhar a tua perseverança. É para continuar a fazer o melhor que podemos, tá? É para continuar. Até que Jesus diga para, como disse a Pedro. Até lá Pedro fez o que melhor sabia. E nós também fazemos o melhor que sabemos. E quantas vezes, quando olhamos para trás, é verdade, Deus estava a fazer algo fantástico. Às vezes nem vamos saber, podemos ter as respostas. Mas do lado da eternidade vamos ver, olha, Deus trabalhou aqui o meu caráter de uma forma que nunca trabalharia se tudo fosse diferente. E vemos a figura ridícula que andámos a fazer, e a sentir principalmente. Como agora olhamos para Pedro e dizemos, e Pedro deve ter olhado, depois de saber tudo isto, o que é que eu fui fazer? Mas, e quando a coisa continua? E quando nada muda? Foi o que eu disse. Pode não mudar nesta vida, ok? Mas esta é a forma de nós integrarmos aquilo que nós não conseguimos mudar. É saber que tudo está dentro do plano amoroso de Deus. Eu vou dar aqui umas dicas rápidas, porque temos mesmo que avançar.
Então a forma do sentimento de impotência não nos atropelar, não nos dominar, não nos congelar, não nos paralisar, é mais uma vez olharmos para Jesus. Primeiro, reconhecer a nossa real insuficiência e impotência, tá? Mesmo nas coisas que nós achamos que controlamos, nós não controlamos na plenitude, nem na totalidade. Nós só temos ar nas narinas e o nosso coração só bate porque o autor da vida faz com que assim seja. A nossa vida é frágil e o Covid-19 está aí para provar isso mesmo. Só não pecamos desenfreadamente e causamos dor a nós e àqueles que estão à nossa volta porque a graça de Jesus nos sustenta. Nós somos finitos, nós somos limitados, nós fomos educados de uma forma, tivemos os pais que tivemos e nós não escolhemos, nascemos no ano em que nascemos e nós não escolhemos a época, nascemos no país em que nascemos, na condição social em que nascemos, tivemos a formação que tivemos uns amigos e não tivemos outros, tivemos umas influências e não tivemos outras, as circunstâncias empurraram assim e assim. Nós, na verdade, não temos a liberdade que tantas vezes achamos que temos. Temos uma ilusão quanto a isso. É verdade que tomamos decisões conscientes, mas há trilhões de fatores nesta vida que influenciam o nosso percurso. E a nossa limitação é maior do que pensamos. Agora, isto podia abrir mão para o desespero, porque assim éramos como que rolhas em cima de um mar revoltoso, não é? Mas não, Deus em tudo isso age em nosso favor, ok? Mas precisamos mesmo reconhecer a nossa insuficiência e a nossa impotência. Isso não significa que não somos responsáveis pelas coisas que temos que fazer, pelas decisões que temos que tomar e devemos fazer da melhor forma com aquilo que sabemos e para agradar a Deus e ajudar o próximo. Segundo, além de primeiro termos noção da nossa insuficiência real, segundo, olhar outra vez para a soberania de Deus, tal como Jesus o fez, a soberania de Deus, em que Deus faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com os seus propósitos, mas meter na nossa cabeça e no nosso coração que essa soberania é uma soberania amorosa. Okay? Uma soberania amorosa. O pior momento da história foi também a maior manifestação de amor da história. A maior ação de maldade, de injustiça, de sofrimento e de dor que alguém experimentou foi também o maior momento de libertação, de salvação, de esperança, de alegria que nasceu. Naquela noite nasceu o sol da justiça sobre pecadores que se viam impossibilitados de se agarrarem à fonte da vida, da graça, da esperança, do amor e da compaixão. Portanto, a soberania de Deus na tua vida, ainda que muitas vezes seja dolorosa, é a soberania de Deus que vai fazer o sol brilhar na tua mesma vida. Ainda que de formas que tu não compreendas. Então é amoroso. Terceiro e último choque que abandona a alma, isto é curto e é para a conclusão. A última coisa que eu quero destacar deste texto e que leva mesmo as pessoas a se afogarem na sua vida e não conseguirem manter a sua cabeça fora d'água, o embate mais destruidor para a alma, mais do que ser traído por alguém, mais do que o sentimento de impotência diante daquilo que não se pode mudar, o pior de tudo é abandonar Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram. Os discípulos abandonaram Jesus. Acompanharam o que ia acontecendo com Jesus à distância. Depois dele morrer, trancaram-se, cheios de medo, numa casa, pensando que eles iam ser os próximos. Vidas que se afastam de Jesus são vidas trancadas. E quem aqui já se afastou para longe de Jesus sabe o que é isso. E afastar-se de Jesus não significa afastar-se da vida religiosa. Tá? A pessoa pode vir à igreja, o coração estar, e a vida, o dia-a-dia, tudo estar longe, 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 longe de Jesus. Mas também não há como alguém dizer que está próximo de Jesus e estar afastado da comunidade da noiva de Jesus. Isso aí eu não engulo, não me vendam esse peixe porque eu não compro. Okay? Quem está afastado da comunidade está necessariamente afastado de Jesus. Okay? Não significa que pessoas que estão doentes, que não conseguem vir à igreja, essas pessoas podem estar ligadas à comunidade de uma outra forma. Para já existem estes meios, mas não só. Há relacionamentos, há oração, há visitas, há amizade significativa. Agora, quem não tem amizade significativa, quem não tem nada, não está bem com Jesus, não pode estar. Não pode dizer que lê a sua Bíblia e ora em casa. Isso é uma vida espiritual deficiente completamente. Então, vidas que se afastam, que abandonam Jesus, são vidas trancadas. Não avançam, não crescem, não se desenvolvem, vivem no medo, não são alimentadas pela esperança, pela luz, pela sabedoria da vida que há em Jesus. São pessoas que vivem iludidas pelas coisas desta vida, enredadas, inebriadas pelos prazeres, pelos confortos da sua vida. É nada mais do que querer viver melhor, de uma forma ou de outra, com bens materiais, sentindo-se bem realizado consigo próprio, etc, etc, etc. São pessoas que vivem iludidas com isso. Mas depois, quando o embate vem,
sucumbem diante da dor, ok? Vão ferir e vão ser feridos pelos outros. Uma vida longe de Jesus é uma vida miserável. Mas vai chegar o dia que essas pessoas vão compreender que estão no meio de porcos a comer alfarrobas e vão voltar para a casa do Pai. Porque quem é filho verdadeiramente volta sempre para a casa do Pai. E uma vez mais aqui a solução é Jesus. Como nós vimos da última vez, Jesus está sempre do outro lado dos nossos fracassos. Como nós vimos aqui, Jesus chama Judas de amigo. E Jesus mais à frente restaura todos os seus discípulos. Então reconhece que a tua vida longe dele é cinzenta. Okay? Reconhece que a tua vida longe dele é presa, vives trancado, ainda que aparentemente vivas em liberdade, faças muitas coisas nesta vida, ganhes dinheiro, enfim, o que for. É uma falsa liberdade, é uma autoilusão que tu tentas aplicar na tua consciência para não tratares daquilo que de facto faz falta na tua vida. Jesus. Se és filho de Deus, tu sabes perfeitamente que se continuares nesse percurso, vais acabar na miséria a comer alfarrobas. Então olha para Jesus. Nunca é tarde demais para tu olhares para Jesus, para voltares para Ele. O seu amor é maior, está mais perto do que o facto de tu estares longe. Ele vai te abraçar nos teus braços. Olha para Jesus. Clama para que aquele que tu beijaste e traíste, para que aquele que tu abandonaste, te receba de volta, porque Ele vai receber de certeza absoluta. Vamos orar. Jesus, estas coisas que nós falamos são coisas que causam estragos na nossa alma. Eu te peço, Senhor, que aqueles que aqui estão, que já foram traídos desta forma tão dolorosa, possam se agarrar a estas 6 verdades do Evangelho, que têm o poder para transformar a mente, o coração, a fé, a vida. Que se agarrem a elas, Senhor. Estudem-nas e tragam-nas todos os dias ao coração. Restaura. E todos nós, Senhor, que também traímos de alguma forma, em maior ou menor intensidade, perdoa-nos e ajuda-nos a não trair. Senhor, ajuda-nos também a confiar em Ti quando somos impotentes. Ajuda-nos a conseguir trazer estas verdades do Evangelho também desta forma prática, para que, embora não consigamos mudar as circunstâncias, possamos conseguir manter a cabeça de fora d'água. Mas acima de tudo, e mais do que tudo, porque isso é de facto o que mantém a cabeça fora d'água, se nós nos deixarmos levar por esse embate, vamos ficar com a cabeça debaixo d'água. Não permitas que nós te abandonemos. Nunca. Esse é o pior que podemos fazer à nossa alma. Esse é o pior embate que a nossa alma pode passar. Jesus, em tudo, Tu és a âncora da nossa alma nestes embates que nós podemos viver. No meio da traição, no meio da impotência e no meio das nossas apostasias, Tu és a âncora, Tu és quem nos segura, Tu és quem nos sustenta, Tu és quem nos cura, Tu és quem nos levanta, Tu és quem nos restaura, Tu és quem nos faz caminhar uma vez mais e dia após dia, Senhor. Muito obrigado por quem Tu és e tens sido. No Teu nome. Amém.